Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês estejam bem, para a gente continuar aqui as nossas aulas de cargos e salários, né? O nosso escalonamento, métodos não quantitativos, e hoje particularmente a gente vai falar um pouco sobre o plano de cargos e salários, né? Essa importante ferramenta aí para recursos humanos, né? Esse plano de cargos e salários. A gente vai verificar primeiro, antes a gente vai falar sobre alguns conceitos e tal, para qual é o objetivo do plano de cargos e salários, para que ele serve, quem faz, quem executa, né, o plano de cargos e salários e como é feito esse plano de cargos e salários, né, a gente vai dar essa definição para vocês hoje e a gente vai fazer uma análise aqui da importância, do grau de importância desse plano de cargos e salários que a gente vai realizar para a empresa em si e especialmente para o departamento de recursos humanos, tá? Antes de tudo, a gente tem que entender que esse plano de cargos e salários é voltado para a empresa, tá? Ele só existe porque existe uma empresa por trás, tá? E essa empresa visa lucro, visa share, visa conquista de mercado, ou seja, visa manter-se no mercado, tá certo? E para uma empresa manter-se no mercado, ela precisa atender às transformações mercadológicas, tanto internas quanto externas, tá certo? Essas transformações, elas vêm através da globalização, tá? A globalização foi a propulsora aí, né, da quebra de barreiras comerciais, políticos, né, mercadológicas, que fez com que diariamente o mercado apresentasse uma transformação. Tá? O mercado apresentasse uma transformação capaz de atender às nossas necessidades, aos nossos desejos de uma forma mais rápida. Né? Então, para eu desenvolver um plano de cargos e salários, eu tenho que atender a empresa que tem que atender ao mercado. Até aí, tudo certo. E aí vocês devem perguntar, professor, eu já entendi que a empresa, para se manter no mercado, ela tem que atender às transformações mercadológicas e essas transformações vieram através da globalização. Agora, professor, tem como uma variável, tem uma ferramenta que eu posso aferir o grau de transformação do mercado? Tem sim, ó. Quando a primeira que eu sempre cito como exemplo é a questão da tecnologia. Né? O avanço tecnológico é uma ferramenta para a gente aferir as mudanças mercadológicas. Então vamos ver aqui uma linha de produção onde antes eu produzia 3.000 peças específicas por minuto, passou-se a produzir 30.000, passou-se a produzir 300.000 peças por minuto, isso devido ao desenvolvimento tecnológico. Através da tecnologia, nós criamos outros mercados, tá? Criamos através de novos produtos, novos serviços, novas formas de produção, tá certo? Só que também, através da tecnologia, nós fechamos algum mercado, né? Professor, dá um exemplo, como assim fechar algum mercado? Criar algum mercado é fácil através da tecnologia, mas como assim fechar algum mercado? Nos anos 90, nos anos 80, a gente tinha um mercado muito aquecido, que era o mercado das videolocadoras, tá certo? Onde eram fitas de VHS que se passavam nos nossos videocassetes, que depois a tecnologia veio e colocou o DVD, e depois a tecnologia veio e avançou para o Blu-ray. Né? Essas locadoras, essas videolocadoras, elas vieram mantendo-se no mercado através das transformações do mercado, de VHS para DVD, de DVD para Blu-ray, só que chegou um ponto que a tecnologia foi tanta que hoje em dia você não vê locadoras de filme mais no Brasil. Né? E por quê? Porque a tecnologia hoje permite que os brasileiros, né, tenham uma videolocadora na sua própria casa. Não é isso? Antigamente as pessoas chegavam numa sexta-feira, iam até a locadora e alugavam um filme para devolver na segunda.
né? Hoje em dia as pessoas chegam e através da tecnologia de suas próprias Smart TVs começam lá a escolher o filme específico. Tá? Então, ou seja, eu tenho um canal de comunicação capaz, através da tecnologia, capaz de disponibilizar para mim o vídeo que eu quiser, o filme que eu quiser. Então, ou seja, esse mercado de videolocação de filmes, ele se extinguiu. Hoje em dia ele não existe mais. Então, através do avanço da tecnologia, se criou um outro mercado, só que também excluiu, né, dizimou aí um mercado específico que tinha um crescimento muito grande nos anos 80 e 90. Tá certo? Então a tecnologia aí é uma questão de impacto muito forte nas transformações mercadológicas. Mas professor, e na questão de recursos humanos? A tecnologia facilitou hoje, né, o departamento de recrutamento e seleção, principalmente pela questão de videoconferências, né? A gente verifica hoje aplicativos para entrevista, nós verificamos smartphones, programas, aplicativos de N para N finalidades sendo aplicadas no nosso departamento de recrutamento e seleção, mais precisamente de recursos humanos. Então a tecnologia influencia a gente, né? Tipo no departamento de recursos humanos a selecionar melhor um indivíduo, né? Ou simplesmente manter o indivíduo empregado na nossa empresa, né? A gente verificou em aulas passadas que a gente tem um grande problema porque a gente não sabe gerir pessoas hoje, né? Um grande problema do século XXI, né? Problemas de gestão estão relacionados a gerir pessoas e gestão começa desde a contratação até a dispensa dessa pessoa, como a gente já vinha falado antes. Então a gente verifica que o avanço da tecnologia aí nos impacta também em recursos humanos com relação a recrutamento e seleção e a treinamento, aprimoramento de profissionais. Uma outra, para atender melhor o mercado, uma outra ferramenta que a gente costuma utilizar é a verificação dos profissionais, né? Porque a cada dia estão surgindo novos profissionais com alto nível de desempenho, alto nível de capacidade, porque esses profissionais têm que acompanhar a tecnologia. Né? Eles têm que se manter adaptados às novas tecnologias. Então, os profissionais de hoje, né, são extremamente tecnológicos. Voltando a falar, no departamento de recursos humanos, lá por volta de 1980, até o final aí de 1980, vamos dizer, a gente verificava ainda no recursos humanos profissionais extremamente competentes e que sabiam bater a máquina. Professor, sabiam bater a máquina? Os profissionais antes eram recrutados no departamento de recrutamento porque sabiam bater a máquina, ou seja, sabiam digitar, o que hoje é chamado de digitar, antes era chamado bater a máquina, uma máquina de escrever. Aí veio a tecnologia, né? Os profissionais se adaptaram e hoje nós digitamos nos nossos computadores, né? Nós digitamos nos nossos smartphones e coisas do tipo. Né? Então, a gente verifica que esses profissionais acompanharam as transformações e aumentou o nível de desempenho. E à medida que aumenta o nível de desempenho, também vai aumentar a remuneração da pessoa, vai aumentar o salário da pessoa, porque antes ela só fazia bater a máquina. Hoje, se existisse uma máquina, ela bateria a máquina. Hoje ela participa de reuniões virtuais, hoje ela estabelece memorandos, ela analisa memorandos, contratos, contrata e desliga pessoas. Então, assim, hoje a pessoa se tornou multitarefa dentro do departamento de recursos humanos, tá certo? Então, a pessoa evoluiu porque o mercado também evoluiu. Então, através das transformações do mercado, surgiram novos talentos, novas profissões que nós de recursos humanos temos que estar sempre antenados para melhor selecioná-los, tá certo? E hoje a gente verifica
que um dos grandes pecados aí que as empresas cometem é não saber gerir pessoas, e as que lá estão, às vezes se desligam da empresa, ou seja, a gente às vezes desliga uma pessoa que tem um super talento. Né? E por que, que a gente é obrigado a desligar essa pessoa porque ela tem porque já que ela tem um super talento? Porque às vezes eu, profissional de recursos humanos, não verifiquei, não consegui aferir que essa pessoa tinha um talento, tá certo? Para desenvolver a sua atividade, ou simplesmente ela desenvolvia a sua atividade com uma certa dificuldade, e eu, como gestor de recursos humanos, não busquei entender os motivos que fazia com que aquela pessoa exercesse sua atividade de uma forma errada e simplesmente demitir essa pessoa. Quando não, essa pessoa busca outros horizontes, né? Buscam outras empresas. Através de quê? Indo trabalhar na nossa concorrência. Né? E aí a gente verifica e olha assim e fala assim, nossa, a pessoa X trabalhava aqui e não era tão valorizada, mas foi para a empresa Y, né? Para a nossa concorrente, está sendo tão valorizada, já ganhou prêmios, alguma coisas do tipo. Então, ou seja, está trazendo um valor para a empresa da qual ela foi. Né? E por que eu não consegui manter essas pessoas trabalhando comigo, trabalhando na minha empresa? Às vezes porque eu não tive um plano de carreira, e dentro desse plano de carreira estava o plano de composição salarial, ou plano de cargos e salários. Né? Eu não consegui passar para essa pessoa uma motivação ideal para ela manter-se na minha empresa, desenvolvendo as suas atividades, tá certo? Quando eu como empresa, reconheço o avanço tecnológico, reconheço o avanço dos meus profissionais, faço e desenvolvo um plano de carreira, eu vou galgando algumas posições no ranking mercadológico, eu vou passando a ser top of mind, eu vou passando a ser uma empresa bem-sucedida. Com isso, eu vou lucrando mais, eu consigo contratar mais, eu consigo dar para os meus colaboradores um futuro melhor, né? Eu consigo dar um plano de carreira melhor, eu consigo remunerá-los de uma melhor forma. Por quê? Porque eu simplesmente me adequei ao mercado, tá certo? E aí a gente entende que o profissional, todo profissional, quanto mais motivado ele estiver, seja por um plano de carreira, seja por um plano de composição de salário, seja por uma bonificação, seja por um reconhecimento de meritocracia, seja por N fatores, se o funcionário estiver motivado na minha empresa, ele trará resultados melhores para a minha empresa, porque ele trabalhará com eficiência e eficácia. Tá certo? A qualidade do trabalho desse funcionário será primordial para a minha empresa. Tá certo? E o plano de carreira, aliado aí à remuneração e a pacotes de benefícios percebidos pelo colaborador e assim pela sociedade que cerca, no caso pela sua família, é uma importante ferramenta para manter essa pessoa empregada, para manter essa pessoa trabalhando comigo, e as pessoas que não estão trabalhando comigo ainda olhem a minha empresa e queiram vir trabalhar na minha empresa. Tá certo? A minha empresa vira referência. Uma pessoa motivada, com isso, me traz uma lucratividade maior, através dos resultados do desempenho que ela executou, tá certo? E esse plano de carreira, professor, o plano de carreira vai demandar aí um planejamento e cuidados com aspectos empresariais, tá? Eu estou utilizando a palavra plano de carreira, mas também para plano de cargos e salários, tá? Primeiro aspecto que a gente tem que avaliar é o aspecto tecnológico, os aspectos técnicos da empresa, ou seja, o que a empresa tem a oferecer de tecnologia para o colaborador e para o mercado. Que tipo de colaborador eu preciso ter? Atualmente, a gente verificou que a gente precisa de um colaborador que esteja
capacitado, que entenda a constante modificação do mercado, a constante modificação da tecnologia. Ou seja, eu não quero na minha empresa hoje uma pessoa que simplesmente faça o óbvio, né? Eu quero uma pessoa que sempre apresenta um grau de crescimento, que busque mais informação e seja capaz de se capacitar, né? Que seja aberto à capacitação. Isso eu tenho que verificar se a minha empresa, se a empresa para a qual eu trabalho, possuem características ou objetos ou mesmo formas técnicas de oferecer a esse colaborador. A segunda coisa que eu tenho que analisar são os fatores políticos. Além dos fatores técnicos, eu tenho que analisar os fatores políticos da própria empresa, tá certo? Embora eu tenha falado já antes para vocês, já está bem configurado na cabeça de vocês, que é primordial eu entender a missão, visão, valores da empresa, além da filosofia da empresa, eu também tenho que verificar os valores políticos da empresa, né? Essas ferramentas políticas, qual que é a política de contratação da empresa? Será que a política de contratação da empresa dentro do plano de cargos e salários é oferecer um salário base atendendo ao mercado, ou a política da empresa é oferecer um salário superior ao que o mercado oferece, só que sem qualquer tipo de bonificação para o colaborador? Tá certo? Isso vai depender da política empresarial administrativa da empresa, tá certo? Outro fator que eu tenho que analisar são os fatores culturais da empresa. Para definir o meu plano de cargos e salários, eu verifico que tipo de cultura administrativa tem a minha empresa. Isso já foi bastante discutido conosco em aulas anteriores, que eu sempre falo, a questão das diferenças entre uma empresa que apresenta fatores culturais extremamente diferentes, são as asiáticas, das latino-americanas, das norte-americanas, das africanas. Então, assim, os fatores culturais que impactam na política e em aspectos técnicos para eu desenvolver o meu plano de cargos e salários, tá certo? E de que forma que eu tenho que implementar aí o meu plano de cargos e salários, né? Primeiro eu tenho que verificar que o plano de cargos e salários ele deve ser implementado e ter alguns objetivos a serem atingidos. O primeiro objetivo é estabelecer um padrão salarial em todos os níveis da organização. Quando eu digo todos os níveis da organização, um padrão salarial, eu não estou me referindo a pessoa específica, tá? Eu estou referindo a setores. Então, eu tenho lá o setor de copa, o setor de limpeza, o setor da produção, o setor de vendas, o setor jurídico, o setor administrativo, o setor de recursos humanos, ou seja, eu tenho vários setores onde todos esses setores têm um padrão dentro desse determinado setor, tá certo? Então, no departamento de recursos humanos, eu tenho aí 3 assistentes, que os assistentes, os cargos assistenciais, eles são tidos como salário base, tá certo? Então, o salário base para um assistente de recursos humanos é X. O salário base para um assistente financeiro é Y. O salário base para um assistente de vendas é Z. Então, assim, eu não estou me referindo à pessoa, estou me referindo ao aspecto ali da categoria, tá? Do segmento que atua dentro da minha empresa. Qual é o setor que ele trabalha? Certo? Porque às vezes pode ser que uma pessoa venha a ter um plano de cargos e salários superior à outra. E aí por quê? Porque é uma questão de meritocracia, é uma questão de valor, é uma questão de valor percebido, é uma questão do que esse funcionário traz de retorno para a empresa, tá? Eu tenho que fazer também, quando eu estou avaliando o plano de cargos e salário, eu tenho que escolher e permitir que os funcionários agreguem valor ao trabalho final por meio do seu desempenho. É o que a gente trabalhou nas aulas passadas com relação à eficiência e eficácia. Eu
preciso selecionar uma pessoa, eu preciso contratar uma pessoa, eu preciso manter a pessoa que agregue valor à minha empresa. Eu não posso contratar ou permanecer com uma pessoa que desagregue a minha empresa. Então vamos pegar como exemplo uma pessoa de vendas. Imaginem que lá no setor de vendas eu tenha 5 vendedores, tá certo? Eu tenha 5 vendedores, onde um realiza a meta. Os outros 4 superam a meta. Né? E superam muito, superam 20%, 30%. Quem menos supera em 20%. E eu tenho um dos funcionários que simplesmente só cumpre a meta. Aí eu tenho um problema. Ou eu vou subir a meta, ou eu, como gestor de pessoas, eu tenho que entender o porquê esse funcionário não supera a meta que lhe foi dado e não acompanha o nível de vendas da equipe, do setor de vendas da equipe. Porque eu trabalho no recursos humanos. Eu tenho que entender quais as dificuldades e preparar aquela pessoa para que ela execute sua atividade de uma forma mais eficaz, de uma forma mais lucrativa para a empresa. Tá certo? Então essa é a minha função. Porque muitas das vezes eu posso ter um pensamento errôneo. E que pensamento errôneo é esse? Ó, se uma pessoa realiza a meta, às vezes eu posso achar assim, não, ela chegou até a meta, ela realizou a meta, é um bom funcionário. Só que daí eu olho os outros 4, como eles superam muito a meta, eu tenho que trocar essa pessoa que só bateu a meta, que só chegou na meta. Porque eu estou deixando de evoluir, tá certo? Eu estou deixando de ganhar. Porque enquanto o mínimo, dentro do exemplo que a gente está, o vendedor que menos supera em 20%, ou seja, se eu contrato uma outra pessoa mais capacitada, com eficiência e eficácia, ele também vai me dar um retorno, vai agregar um valor de acima de 20%. Então eu consigo motivar a equipe. Só que como nós sabemos que o ser humano não é uma máquina, igual as teorias que nós já estudamos lá atrás, é função minha, do recursos humanos, verificar o porquê essa pessoa não está desempenhando o seu trabalho da melhor forma possível, tá certo? Então eu tenho que reconhecer e premiar os funcionários que agregam valor. Como que eu vou premiar esses funcionários que agregam valor? Vai depender da estratégia administrativa, né? Eu posso premiar o setor de vendas, por exemplo, como uma viagem de final do ano para a pessoa que mais agregou, que mais superou a meta, a uma viagem, estamos aqui em São Paulo, então é uma viagem para o Rio de Janeiro, para o Réveillon, para o Réveillon em Copacabana, para o Réveillon na Bahia, para o Réveillon em Sergipe, ou seja, eu posso premiar a pessoa que mais agregou valor, né? Dessa forma. Então existem várias, esse foi um exemplo, mas eu posso a premiar com valor econômico, né? Além de uma passagem, eu posso, tipo, de uma estadia em um determinado hotel, em um determinado local, eu posso ainda dar um prêmio financeiro para a pessoa, né? Antigamente se usava muito a questão de dar relógios para as pessoas, né, para os nossos colaboradores. O colaborador está aqui há 5 anos, há 10 anos, então ele ganha um relógio e tal, então coisas desse tipo. Hoje as estratégias já mudaram, né? Pode ser desde animal de estimação até viagens, né, coisas do tipo, tá certo? Então isso vai depender da política e da cultura de cada empresa. Se a cultura e a política da empresa é valorizar de forma econômica, ou seja, através de dinheiro, é para lá. Se a política da empresa é valorizar através de viagens, às vezes eu trabalho numa filial, posso conhecer a empresa matriz e lá permanecer por uma semana, pode ser, né? Imagine, sendo uma viagem para o Japão, uma viagem para a Inglaterra, uma viagem para a Nova Zelândia. Então, assim, são coisas que eu começo a premiar os funcionários que mais me dão retorno, tá certo? E eles mais me dão retorno porque eles estão motivados, tá certo?
Quando eu faço isso, quando eu premio o melhor trabalho, premio a meritocracia, eu começo a me tornar referência, eu começo a atrair novos colaboradores. Por quê? Porque imaginem vocês, ó, eu vou contribuir, eu vou premiar o meu melhor vendedor com 7 dias em Fernando de Noronha no final de ano, tá? Tudo bem, a pessoa vai para Fernando de Noronha com tudo pago e ela vai falar para a família, ela vai falar para pessoas do seu ciclo social, aquilo vai agregar a minha imagem, onde as pessoas vão falar assim, ó, a empresa que a pessoa X trabalha reconhece o trabalho dele. Então as pessoas vão vir buscar a minha empresa. Então, além de manter a pessoa contratada na minha empresa, eu ainda vou buscar novos colaboradores, tá certo? Apareço nas revistas, a minha empresa, né? Aparece nas revistas como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil no ramo de comunicação, a melhor empresa para trabalhar no Brasil no ramo automobilístico, no ramo de cosméticos, e aí vai depender do setor que eu atendo, tá certo? Quando eu fiz tudo isso, além do planejamento, né, desse plano de cargos e salários, dentro desse nosso plano de cargos e salários, eu tenho que monitorar, eu como profissional de recursos humanos, eu tenho que monitorar constantemente os impactos da folha de pagamento, adotando parâmetros, tá? Eu tenho que adotar parâmetros de controle e redução de impacto financeiro. Como assim, professor, monitorar constantemente os impactos na folha de pagamento? Se eu estou trabalhando e verificando que uma pessoa está vendendo mais que a outra e está sempre ganhando comissões em cima de comissões e a outra não está, é função minha do recursos humanos controlar que tipo de atividade está exercendo, como a atividade está sendo exercida naquele setor. Tem que entender por que uma pessoa ganha tanto de bonificação e a outra não ganha. Tem que verificar. Lembra a questão de identificar as necessidades do meu colaborador e as dificuldades? Eu começo a verificar pela folha de pagamento. Por que um sempre ganha mais e o outro sempre ganha o básico? Né? Será que está acontecendo alguma coisa nesse setor? E aí eu, como gestor de recursos humanos, gestor de pessoas, eu vou chamar o gerente daquele setor, tá certo? Para verificar o que é possível, o que está acontecendo e o que poderia ser feito para melhorar o desempenho daquele funcionário, tá certo? Porque eu analisei, eu verifiquei esse problema através da folha de pagamento. Eu verifiquei que um ganha muito e o outro ganha quase nada. Né? Ganha quase nada, entre aspas, assim, né? Ganha a base, tá certo? E através disso, quando eu verifico, é função minha, tá? De recursos humanos, desenvolver aí mecanismos, desenvolver estratégias que garantam a competitividade dos salários em relação ao mercado. Tá? Eu tenho que gerar competitividade tanto interna quanto externa. Tá? Interna da empresa, a questão das bonificações, das viagens, das bênçãos recebidas pelo funcionário, tá certo? Isso eu consigo fazer de uma forma interna. Eu consigo colocar dentro do cargos e salários, no meu planejamento de cargos e salários, que a pessoa que mais vende vai ser a pessoa que mais vai ganhar. A pessoa que mais contribui, que mais atende, vai ser a pessoa que mais vai ganhar. Então a pessoa que tem um feedback dos seus clientes ou que executa o trabalho com maior perfeição, numa maior quantidade ou coisas do tipo, vai ser a pessoa que mais vai ganhar. Né? Eu tenho que verificar que existem pessoas que traz problemas para nós, gerentes. Tá certo? Então as pessoas chegam e falam assim, fulano, eu tô com esse problema e tal. Esse é um tipo de pessoa. Existe uma outra pessoa que simplesmente, quando nós vamos analisar, a gente vai falar assim, e aí, tudo certo no seu setor? A pessoa vai falar assim, vai olhar para mim e vai falar assim, ó,
Ô Dionísio, no meu setor está tudo certo, eu só tive um problema aqui assim, aí eu já vou ficar preocupado, ele vai falar assim, mas já está resolvido. Ou seja, aquele gerente, aquela pessoa, é uma pessoa que foi eficiente, que foi eficaz, e eu vou perguntar para ele, vou falar assim, como que você resolveu esses problemas? Ah, porque eu liguei para um fornecedor e o fornecedor já veio, então eu verifico assim que foi através de um desenvolvimento de uma comunicação, ou seja, de um mercado de comunicação que foi possível realizar o problema. Então eu olho e falo assim, poxa, todos os meus funcionários têm que ter esse tipo de comunicação direta com o cliente, coisas do tipo. Tá certo? Então eu vou verificar e desenvolver mecanismos para que eles executem esse trabalho de uma forma bacana. Tá? E com relação aos salários, eu tenho que olhar a questão macro e verificar quanto o mercado está pagando para esse funcionário que resolveu o meu problema. Não o funcionário que me trouxe o problema. O funcionário que me trouxe o problema, ele faz o básico, me trazer o problema. O funcionário que não faz o básico é aquele que resolve o problema. Então esse tem que ser maior valorizado. Então esse, com relação ao mercado externo, eu tenho que valorizá-lo de uma forma mais adequada e eu tenho que deixar todos daquele departamento sabendo o motivo, as razões ou as circunstâncias que fazem com que aquela pessoa receba mais no final do mês. Tá certo? Outra coisa que a gente fala também, com relação, depois de desenvolver esse mecanismo, e eu vou falar para vocês, é tentar entender os problemas pessoais de um determinado setor. Tá? Às vezes a gente fala assim, eu não consigo, professor, tomar conta de tudo na minha empresa, no meu recursos humanos. Mas você não tem problemas do setor inteiro, você tem às vezes problema de uma pessoa. Tá? E essa uma pessoa pode ser através da comunicação. Vocês têm que chamar essas pessoas, você tem que entender os motivos que as dificuldades que aquela pessoa está passando para criar um mecanismo. E esse mecanismo pode ser até às vezes afastar essa pessoa remunerada, de uma forma remunerada, tá certo? Por algum tempo até ela resolver o problema dela, tá certo? E agora a gente verifica a questão de responsabilidades na questão do planejamento de cargos e salários. Quando eu exerci todo o meu departamento, quando eu realizei todo o meu planejamento, eu tenho que verificar e tenho que dividir responsabilidades, tá certo? Responsabilidades para o processo de implementação e controle de administração do nosso plano de cargos e salários que a priori é desenvolvido lá no Departamento de Recursos Humanos. A gente começa primeiro com a questão da diretoria. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente está desenvolvendo o plano de cargos e salários é o que a diretoria diz, porque a diretoria ela tem como função, aí, como objetivo, a formação e a manutenção do comitê de avaliação. Que comitê de avaliação é esse, professor? É o comitê que vai avaliar se o nosso de recursos humanos, o nosso plano de controle de cargos e salários da empresa está sendo bem executado ou não, tá? De uma forma mais assertiva, de uma forma mais adequada. Então, é a diretoria que vai falar se o plano tem que ir para frente ou não. Vai ser a diretoria que vai nos dar carta branca, vamos dizer assim, para executarmos o nosso plano de cargos e salários, tá certo? Nosso plano de remuneração. Porque se a gente pensar, a coisa mais difícil que tem para um ser humano é você validar e valorar o trabalho de um outro ser humano. Porque nós podemos verificar o grau de intensidade que ele trabalhou, o grau de desgaste que ele tem, tudo isso a gente consegue mensurar. Agora, e a parte que ele abre mão para estar ali trabalhando para a gente não consegue mensurar isso, tá? A gente simplesmente coloca uns apêndices aí, a gente fala assim, eu acho que ele fazendo 1 hora extra a mais por dia é o suficiente
ele não faz mais que a obrigação dele, coisas do tipo. Há outras pessoas, outros gerentes de recursos humanos que avaliam. Não, essa pessoa faz 1 hora de 1 hora extraordinária por dia, só que ela mora no outro lado da cidade. Então, a cada hora que ela faz aqui, ela demora 3 horas para chegar na casa dela. Então, ela tem 3 horas a menos de convívio com os familiares. Então, isso é uma forma de valorar também, tá certo? É uma forma de valorar do subjetivo da pessoa. E aí vai muito da questão dos valores do gestor de recursos humanos, tá? Existem aqueles gestores que só conseguem ver, só conseguem aferir o que está descrito, e existem aqueles outros gestores que são mais sensitivos, entre aspas, vamos dizer assim, né? São aquelas pessoas que sentem mais o outro como ser humano, tá certo? Depois depois da diretoria, a gente chega à nossa etapa, tá? Ao nosso setor. Qual que é o nosso setor de recursos humanos? O nosso setor de recursos humanos é o que deverá efetivamente participar da construção do plano de cargos e salários. Não só construindo, mas mantendo, revisando, coordenando o sistema todo de cargos e salários. Por quê, professor? Por que nós que criamos o planejamento de cargos e salários? Porque somos nós que contratamos, somos nós que avaliamos, somos nós que descrevemos a atividade, somos nós de recursos humanos que damos nomenclatura ao cargo, somos nós que pagamos a pessoa, tá certo? Somos nós que desligamos a pessoa. Então, nós, responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos, sabemos qual é a atividade, quanto a atividade, como nós estamos valorizando aquele trabalhador, desde o controlador de acesso até o presidente, porque todos passam por uma folha de pagamento. E quem que faz a folha de pagamento? Recursos humanos. Né? Quem que decide se vai dar ou não aumento? Recursos humanos. Né? Pode ser que algum de vocês fale assim, professor, mas não é o recursos humanos que decide se vai dar ou não aumento, mas é ele que possui as ferramentas para mostrar, para convencer a diretoria que aquele funcionário merece um reconhecimento financeiro. Tá certo? E dependendo do grau de convencimento do gestor de recursos humanos, esse gestor de recursos humanos consegue aí um aumento salarial, um reconhecimento econômico para uma pessoa específica, por mais que a diretoria não queira dar, mas dependendo dos argumentos da pessoa de recursos humanos, do gerente de recursos humanos, esse gerente consegue. Certo? Então, o recursos humanos aí vem logo em seguida, depois da diretoria, como fator principal, porque é ele que vai fazer um plano de cargos e salário, é ele que vai dizer quanto aquela profissão tem que ganhar. Tá certo? Depois do recursos humanos, do nosso departamento, vem o departamento gerencial. Por que o departamento gerencial? Porque os gerentes são responsáveis pela aplicação do nosso plano, na aplicação da política salarial, de acordo, é claro, né, de acordo com o manual de procedimentos pela disseminação de informações da categoria. Então vamos dizer que nós queremos um plano, nós realizamos um plano de composição de salário, um plano de cargos e salários para o setor de vendas. E aí nós do Recursos Humanos, nós estabelecemos que o salário base de um assistente de vendas vai ser de X. Nós estabelecemos isso através da conversa, das reuniões que tivemos, tanto com a diretoria, como com o gerente específico de setor. Porque eu sei qual que é a atividade, e eu sei qual que é o cargo, e eu também sei quanto que estão pagando para esse funcionário lá fora. Então eu vou transmitir ao gerente o porquê aquela pessoa está ganhando isso, está ganhando o que eu estou pagando para ela, e o que ela precisa fazer para subir e ganhar outros incentivos a mais salariais. É função do gerente fazer isso.
Tá? É o gerente que vai coordenar, é o gerente que vai chegar e falar se o indivíduo precisa ou não de um incentivo financeiro. Raramente acontece de um funcionário ir bater no departamento de recursos humanos e falar assim, eu queria verificar se a empresa não pode me dar um incentivo salarial, não pode aumentar o meu salário. Né? Raramente acontece isso. E quando isso acontece, o que nós de recursos humanos fazemos? Quem faz esse pedido, palavras nossas, né? Quem faz esse pedido é o gerente da sua categoria, né? O gerente do seu turno, é o gerente do seu setor. Você conversa com ele e ele faz o pedido para nós e nós avaliamos de acordo com a diretoria se é possível proferir, né, se é possível deferir ou se não é possível deferir, no caso, indeferindo esse pedido de aumento, tá certo? E aí o gerente vai chegar e vai falar para você, vai falar assim, eu preciso que você dê um aumento no salário desse funcionário, passando aí o máximo que você puder, ou X%. Por quê? Porque ele é um funcionário assíduo, é um funcionário que me gera muita qualidade lá na minha linha de produção, que me gera muita qualidade no meu setor, é um funcionário referência e ele já está vindo com outras cartas de encaminhamento que as pessoas já estão buscando ele aqui, então ele veio conversar comigo. Se a gente não dá um incentivo para ele, provavelmente ele vai buscar os nossos concorrentes. Então, olha a importância da gerência no nosso plano de recrutar, no nosso plano de composição de salário, no nosso plano de cargos e salários, tá certo? E por último, e não menos importante, na verdade de importância ímpar, aí a gente tem o comitê de avaliação. O que é esse comitê de avaliação? O comitê de avaliação ele é responsável pela avaliação do nosso plano, pela avaliação dos cargos, pela avaliação de cargos e ele traz uma plena crítica ao nosso trabalho. É esse comitê que vai verificar se o plano de cargos e salários está sendo bem executado ou não está sendo bem executado. Vamos dar um exemplo? Antes de dar um exemplo, como que é formado esse comitê de avaliação, tá certo? É formado geralmente por gerentes de cada setor. Então eu tenho um gerente de recursos humanos que forma o comitê de avaliação, eu tenho um gerente de vendas que forma o comitê de avaliação, eu tenho um gerente de administrativo que forma um comitê de avaliação. Geralmente são os gerentes, porque são os gerentes que são responsáveis por cada setor e pela implementação do plano, né? É ele que vai verificar lá, porque é esse gerente que vai me dar um feedback. É esse gerente que vai verificar se o planejamento que nós fizemos em recursos humanos está sendo bem executado ou não, se está sendo bem recepcionado pelos colaboradores ou não. É esse gerente que vai nos trazer as críticas. Então, esse gerente tem que fazer parte do comitê de avaliação. E aí, a gente pode dar um exemplo. Imaginem vocês que um gerente lá do setor de vendas chegou para vocês no Recursos Humanos e falou assim, eu preciso que vocês aumentem esse funcionário, né? Que vocês aumentem o salário desse funcionário, que vocês desenvolvam um plano de salarial para esse funcionário diferenciado. E aí ele vai especificar o porquê aquele funcionário tem que ganhar mais, como eu já havia dito alguns minutos atrás. E aí nós de recursos humanos, a gente vai analisar a diretoria, né? Vai verificar as possibilidades da empresa e vai vir para a gente lá, deferido ou indeferido, o pedido. Né? E vamos dizer que venha indeferido. Nós chamamos o gerente, explicamos para eles os motivos que foi indeferido o pedido e deixamos lá no aguardo, assim que a empresa melhorar suas condições, esse aumento será dado. Tudo bem, só que dentro do comitê, como é formado por outros gerentes, o gestor, o gerente não de RH, mas o gerente, vamos dizer, o gerente jurídico, solicitou 3 aumentos para advogados específicos e foi deferido. Então esse gerente de vendas, ele vai olhar e falar assim, poxa, por que o meu não foi,
o meu pedido foi indeferido e já 3 pedidos do gerente X, do gerente do departamento jurídico, foi deferido. Eu quero entender isso. Então, esse gerente vai trazer essa crítica, falando, poxa, por que precisa aprovar 3 do dele para aprovar um do meu? Então, as críticas vão ser trazidas ao departamento de recrutamento e seleção e será feita uma reunião e aí a gente vai analisar o que está sendo feito, quais os critérios que são realizados para dar uma contribuição maior ao funcionário X ou ao funcionário Y. Será que o departamento jurídico é mais importante que o departamento de vendas? Todos têm a sua importância, mas para a empresa, será que é mais necessário ter 3 advogados do que ter 5 ou 7 pessoas de vendas? Né? Então a gente tem que verificar isso. Quem verifica isso é o comitê de avaliação que vem a nós através dessas reclamações, dessas críticas, e nós, como Departamento de Recursos Humanos, a gente tem que analisar isso, tá certo? Cada departamento da empresa necessita de um responsável. Por isso que a gente coloca que o responsável tem que ser alguém do comitê de avaliação, no caso, o gerente que trabalha diretamente com a gente, porque é ele que vem pedir aumento ou ele que vem pedir o desligamento de alguém, tá certo? Indo já para o final, a gente verifica que para fazer o planejamento de cargos e salários, eu já verifiquei a questão da nomenclatura, a questão do salário, a questão da atividade. Então, como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou colocar na prática isso? A primeira coisa é colocar no cronograma, né? A primeira coisa é estabelecer um cronograma. Definido a princípio esse cronograma pelo recursos humanos. Por que eu digo a princípio? Porque pode ser que nós desenvolvemos um planejamento a curto prazo e a diretoria, porque o mercado é volátil, o mercado mostrou algumas oscilações, a diretoria breca. Então a diretoria fala assim, recursos humanos, eu sei que o seu plano de cargos e salários é primordial para a empresa, mas a gente teve um problema mercadológico agora, estamos entrando num período de recessão, então a gente tem que readequar esse planejamento que vocês fizeram e a gente vai trazer aí novas datas para serem executados. E aí nós de recursos humanos temos que entender que daí é uma questão de hierarquia, né, uma questão maior aí, então a gente tem que segurar o nosso plano, o nosso planejamento na gaveta por um tempo, tá certo? A priori, em primeiro local, a gente faz o planejamento, a gente começa a elaborar um plano de coleta de dados, tá? Quem é responsável por essa coleta de dados, esse planejamento de elaboração de coleta de dados? Adivinhe, recursos humanos, porque é o recursos humanos que sabe quanto está pagando na empresa e é o recursos humanos que tem que saber quanto que o mercado está pagando lá fora. Né? Então, eu, gerente de recursos humanos, eu tenho que saber quanto que paga por um assistente de vendas no mercado e quanto esse assistente de venda está ganhando. Eu tenho que saber quais as atividades que o mercado fala que um assistente de venda tem que ter, tem que realizar, e qual atividade que está sendo realizada na minha empresa. Então é função minha, do recursos humanos. Depois que eu elaborei, que eu fiz esse cronograma de coleta de dados, que vai depender de mim, como que eu vou coletar esses dados, vou ser eu, recursos humanos, que vou definir como que eu vou coletar esses dados, se vai ser através de pesquisas diretas, pesquisas indiretas, se vai ser através de bibliografia, se vai ser através de mídias digitais, se vai ser através de pesquisa survey eletrônica, ou seja, eu que decido. Depois que eu elaborei todas as questões de dados, eu peguei todos esses dados, fiz uma pesquisa e falei, bom, o mercado paga 2x para esse funcionário. Tá? Então, no nosso planejamento de controle de salários, esse funcionário vai ter que ganhar no mínimo 2x para atender o mercado, mais um Y aí para diferenciar o mercado, tá certo? Porque ele vai exercer essa atividade específica e vai ter essa nomenclatura. Beleza? Então, primeiro, quem faz somos nós. Depois que a gente realizou isso, coloquei nome, coloquei atividade, coloquei salário, eu vou verificar com o departamento jurídico, tá? Se o que eu coloquei no papel
é viável ou não, se a legislação pertinente está sendo aplicado na minha empresa. Então vamos lá, vamos se dizer que o funcionário, ele todo dia ele fique 2 horas extras por dia, que é o permitido, né? O jurídico vai falar assim, ó, para vocês, vai falar assim, ó, você pode fazer o planejamento de cargos e salários, elevando o salário da pessoa, já que ela vai ficar 2 horas extraordinárias por dia. Tudo bem, depois de algum tempo, 3, 4 meses, eu posso cortar essas horas extras, jurídico? O jurídico vai olhar para vocês e falar assim, não, porque já integrou no salário. Então, dada a repetitividade de 2 horas diárias todos os dias durante 6 meses, essas horas extras já integraram ao salário. Então, ou seja, essa pessoa tem que exercer a atividade dentro dessas 2 horas dentro dessas 2 horas a mais que ela faz todos os dias. E como que eu faço isso? Eu posso fazer aí, jurídico, um banco de horas? Pode, desde que seja remunerada e não estabeleça folgas, por exemplo, em sábados e domingos, que já são folgas remuneradas, né, pela empresa, tá certo? Então, ou seja, é o jurídico que vai dar aquele feedback para verificar se tudo que eu estou planejando dentro do meu plano de cargos e salário está condizente com o mercado. Vai ser o jurídico que vai falar assim, ó, se você dentro de uma categoria, dentro de um mesmo setor, eu tenho 5 vendedores, lembra os nossos 5 vendedores do primeiro exemplo? Temos 5 vendedores, todos executam o trabalho da melhor forma, igualitariamente falando, com a mesma eficiência, grau de qualidade, no mesmo horário, todos realizam o trabalho da mesma forma. Só que um ganha X, o outro ganha Y. Logo, essa pessoa que ganha Y, quando ela sair, ela vai pedir equiparação salarial. Então você tem que descrever exatamente na sua atividade o que essa pessoa faz a mais que o outro para ser abonada de forma diferente. Porque não preciso nem, estou indo a longe, tá, gente? Mas não preciso nem sair da empresa para pedir equiparação salarial. Vamos se dizer aí que um montador entrou na empresa que vocês trabalham e ele tem o mesmo CBO, a mesma nomenclatura de cargo de uma pessoa que está lá há 8 anos. Só que a pessoa que está lá há 8 anos ganha 2x e esse montador ganha apenas X. Embora os dois montadores executem o mesmo trabalho com o mesmo grau de perfeição, a priori eles poderiam solicitar, esse que ganha um X, poderia solicitar a equiparação salarial. E aí o jurídico vai falar para você, então você tem que exemplificar, você tem que explicar que essa pessoa só está ganhando um X porque o outro tem X tempo trabalhando aqui na empresa. Tá certo? Embora eles executem a mesma atividade, tá? Por isso que tem essa divisão de salário, essa remuneração diferenciada, tá certo? Depois a gente vai começar a descrever, a gente vai fazer uma descrição específica da análise de cargo. Quem é responsável por essa descrição específica da análise de cargo? A comissão de avaliação. Mas por que, professor? Eu pensei que quem ia descrever o cargo ia ser o recursos humanos. Não, o recursos humanos vai dar a nomenclatura do cargo. Agora, descrever o cargo, quem vai descrever vão ser os gerentes, aqueles gerentes lá do setor. Porque, por exemplo, eu trabalho no recursos humanos, sou gerente de recursos humanos. Eu não sei nada de montagem de uma máquina específica. Quem vai me falar que tipo de atividade que vai ser o gerente. Eu só sei ler aquela atividade, mas eu não sei o que ele faz a mais. Quem vai falar o que aquele funcionário faz a mais que o outro vai ser o gerente daquele setor, porque ele vai falar para mim assim, além da montagem, ele ainda faz a limpeza do equipamento, que é uma limpeza diferenciada, ele ainda coloca óleo na máquina, coisas do tipo. E eu, de recursos humanos, eu não sei o que é isso. Quem vai me dar esse suporte para eu dar a nomenclatura vai ser a comissão de avaliação, que vai ser composta pelos gerentes. Imaginem, eu sou de recursos humanos, eu não sei, eu imagino o que um advogado faça no departamento jurídico, mas eu não sei
eu não sei de que forma ele faz, né? Eu não sei a quantidade de recursos que ele tem que impetrar. Eu sei que tem lá primeira instância, segunda instância, terceira instância e STF, mas eu não sei como que como que se dá essas manobras judiciais. Então, quem vai fazer isso, quem vai me falar, vai ser a comissão, porque a comissão é composta do gerente jurídico, tá certo? Vai ser o gerente jurídico que vai me falar que tipo de atividade ele está exercendo e como que ele está exercendo aquela atividade, tá? E aí entra a nossa área de recursos humanos, que está muito ligada à questão salarial, gente. Ó, o que é responsabilidade nossa no cronograma? O que é responsabilidade nossa de recursos humanos? Primeiro, a titulação de cargos, né? Porque os gerentes, a comissão de avaliação vai falar atividade, só que quem vai titular o cargo sou eu. Porque o cargo, o nome da CBO tem que ser tem que estar relacionado com um tipo de atividade exercida, porque senão a gente sabe que vai ter problema lá na frente quando essa pessoa for desligada da empresa, né? Então a gente tem que verificar essa questão das categorias, né? Eu que vou falar também a questão, eu que vou fazer a pesquisa salarial, eu que vou falar quanto aquela pessoa tem que ganhar no mínimo, né? Eu posso não fazer, eu de recursos humanos posso falar quanto, eu não posso falar quanto ela vai ganhar no máximo. Eu não posso decidir, melhor dizendo, quanto a pessoa vai ganhar no máximo, mas falar quanto ela vai ter que ganhar no mínimo, sim. Por quê? Porque eu vou fazer uma pesquisa salarial mercadológica, né? Tanto interno quanto externo. E aí eu vou falar, ó, a categoria tem um salário de X, então essa pessoa não pode ser contratada por menos de X. Certo? Eu vou verificar também, responsabilidade do recursos humanos, a estrutura salarial da empresa. No caso, a empresa, será que a empresa tem uma estrutura para manter o funcionário que está chegando ou o funcionário que lá já está trabalhando, pagando um determinado valor? Sou eu que vou falar, porque eu, de recursos humanos, sei a situação da empresa, porque eu tenho o salário de todas as pessoas, desde o controlador de acesso até o presidente. Até o presidente. Tá certo? Então, tipo, eu verifico quanto sai, quanto entra. Eu sei quanto um gestor financeiro ganha. Então, eu que verifico. Eu vou lá atrás do gestor financeiro e verifico se a empresa teve lucro ou não e verifico quanto, através da diretoria, vou até a diretoria e verifico quanto a diretoria tem disponível para investir nos seus colaboradores. Certo? Quando eu faço essa pesquisa, automaticamente eu fiz a pesquisa salarial lá fora, macro, fiz a pesquisa salarial de estrutura salarial, ou seja, estruturo quanto a empresa está disposta e consegue investir no seu funcionário, e eu também tenho que verificar qual é a política salarial da empresa. Às vezes, a política salarial da empresa pode ser pagar o piso, só que a crescer nas bonificações. Pode ser. Uma política salarial da empresa é essa. Ou às vezes a política salarial pode ser pago o teto, só que nenhum benefício. É uma política. A política da empresa é assim. Então eu que vou chegar para a pessoa e vou falar assim, ó, gerente, embora você queira que a gente pague o teto, a gente não paga o teto aqui na empresa. A política da empresa é pagar o básico mais benefícios X, Y, Z, que se somados vai dar mais do que o teto. Tá certo? Eu também tenho que verificar qual é a política de remuneração, né? Responsabilidade isso do recursos humanos. Qual que é a política de remuneração? Será que a remuneração atinge única e exclusivamente a pessoa que trabalha para mim, o meu colaborador, ou indiretamente também pode chegar até a sociedade como um todo, a família da pessoa? Será que a bonificação pode ser bolsas de estudos para a pessoa se adaptar as transformações mercadológicas, para a pessoa crescer dentro da empresa, ou seja, para ela fazer algum curso de especialização, algum curso universitário, coisa do tipo? Será que se a pessoa não quer, será que eu posso estender esse curso à família dela, um filho, um marido, uma esposa? Será que eu posso estender ou não? Isso é uma política de remuneração da própria empresa e ninguém mais sabe mais do que eu de recursos humanos dessa política, tá certo? Sou eu também de recursos humanos que verifico as carreiras profissionais. Professor, recursos humanos também verifica as carreiras profissionais? É lógico que verificamos as carreiras profissionais. Somos nós que definimos o plano de carreira.
Não somos nós que estabelecemos, que descrevemos o plano de carreira? A gente descreve o plano de cargos e salários. Dentro do plano de carreira está inserido o plano de cargos e salários. Uma definição de plano de cargos e salários, o porquê aquela pessoa ganha isso, o porquê aquela pessoa precisa permanecer na empresa. Então eu vou verificando toda a questão, eu vou fundamentando, na verdade, todas as minhas decisões. Tá certo? E por último, eu verifico a participação de lucros e resultados. Só que aí, o famoso PLR, só que aí não é mais responsabilidade nossa de recursos humanos, é responsabilidade da comissão de avaliação, ou seja, dos gerentes. Por quê? Porque a participação de lucros de lucros e resultados pode ser diferenciada de setor para setor. Então, o setor X pode receber uma participação diferente do setor Y. Então vamos lá, o jurídico tem uma participação de lucros reduzida ao comparar com o pessoal da produção. Ah, mas por que, professor? Porque no jurídico nós temos 5 advogados, na produção nós temos 3.000 funcionários. Então, ou seja, a participação de lucro, por mais que ela seja igualitária, eu tenho que respeitar essas diferenças de setores. Por quê? Porque eu tenho que buscar o princípio da isonomia. Né? E o que é o princípio da isonomia? É a questão de tratar todos de uma forma igual. Não é isso? É a questão de tratar, eu sempre falo, vai ser uma expressão um pouco difícil, mas assim, é tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais na medida de suas desigualdades, tá certo? Então eu busco uma igualdade, eu tenho que tratar todos de forma isonômica. Isonômica é sem preconceitos, sem privilégios. Executou o mesmo trabalho com a mesma exatidão, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, ganha a mesma coisa. Sou eu que estou falando isso? Não, é o mercado que está falando isso, porque o meu plano, o seu plano, o nosso plano de cargos e salários atende ao mercado, tá certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje, foi o Lembretes de hoje, e a gente discute isso mais na aula ao vivo aí. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá?